Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Abril de 1964. Começava um dos períodos mais duros da história do Brasil. Eu vi vários ser torturados. Morto não vi, né? Mas vi ser torturados. O movimento que tomou à força o poder e derrubou o presidente eleito pelo voto tinha vários objetivos. Evitar as reformas de base iniciadas por João Goulart e combater a ideia de comunismo, por exemplo. E para estancar o surto progressista, líderes militares contaram com aliados importantes. Houve um golpe protagonizado pelos militares em 64, mas que não teria acontecido sem um forte apoio da sociedade civil. Então, nós temos largas parcelas da comunidade da sociedade civil que naquele momento apoiaram. Se nós pensarmos nos grupos que formavam opinião, nós temos um papel importante dos empresários, da grande imprensa, da Igreja Católica, dos partidos políticos como a UDN, o PSD, e nós temos também um conjunto de populares, digamos, que se agregou a manifestações como, por exemplo, as marchas da família com Deus pela liberdade. Na luz do dia, na imprensa, um país que ia para a frente. Nos porões, a sombra da dor produzida por um regime ditatorial. Nós vamos ver que não demora muito para que certos setores já percebam que essa ação dos militares é uma ação diferente. Não é uma ação como outras que aconteceram nas décadas anteriores, que os militares intervêm e logo em seguida devolvem o poder aos civis. Dessa vez, havia um propósito de permanecer por muito mais tempo. A forte e dura repressão contra os opositores foi uma das marcas do regime militar. Um risco por uma pessoa de 18 anos cheia de ideais e de vontade de luta, ele é muito relativo, né? Aos poucos é óbvio que eu fui tomando conhecimento da realidade do que era a ditadura. A partir de 1967, 68, começaram a aparecer tanto no âmbito sindical quanto, especialmente no estudantil, reações mais fortes à ditadura. O Teatro de Arena foi fundado em 1967 por um grupo de artistas independentes liderados por Jairo de Andrade. A atuação do grupo era politicamente engajada, de crítica ao regime. A arte como resistência foi mais um instrumento na luta contra a opressão militar. Os espetáculos apresentados aqui nesse espaço eram vinculados à realidade do país. Enfrentamos a censura. Eu tenho na minha biografia algumas vezes que fui preso, alguma coisa, né? Aqui o Arena foi invadido pela polícia. Era um teatro de resistência. A música foi outra forma encontrada para marcar a oposição ao governo ditatorial. A música popular brasileira fez um trabalho de resistência baseado na poesia. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. O Chico Buarque, ele usou a linguagem da poesia com a sua possibilidade de metáfora, de duplo sentido, etc., para passar a mensagem da crítica dele, né? Edgar Vasquez tentou lutar através do humor. Através da linguagem que eu sabia fazer, eu expus a minha admiração negativa com o que estava acontecendo. Em 1975, o Cojornal, criado por uma cooperativa de jornalistas gaúchos, surgiu para driblar a repressão. O impresso, que chegou a circular nacionalmente, enfrentou o regime de uma forma diferente e assim conseguiu falar sobre o que era proibido. Não se podia falar em tortura. Não podia falar em tortura. Então a gente contava um pouco da história das torturas, da Inquisição. Era a única maneira, de certa forma, de sobreviver dentro do regime. Porque se tu fosse para o confronto, não tinha chance. Considerado um dos melhores jornais da imprensa alternativa do país, ficou nas bancas durante 7 anos. Nós amargamos aí 21 anos, pelo menos, né,
de uma situação de falta de liberdades, de falta de diálogo, de interlocução social, né, de limitação dos direitos. Então isso foi significativamente, né, uma regressão.